Oi, gente. No Show Business de hoje, o assunto é inovação e sustentabilidade. Para uma conversa sobre esses dois assuntos, está conosco Oscar Metsavat, fundador da Osklin e do Instituto E. Formado em ortopedia, deixou a profissão para ser designer. Há 30 anos, fundou aquela que seria uma das empresas mais reconhecidas internacionalmente na moda sustentável. Vamos falar agora com artista plástico, surfista, skatista, fundador da Osklin e do Instituto E2, Oscar Metsavat. Oscar, bem-vindo, obrigada por vir ao Show Business. Vamos começar com uma pergunta, eu sei que o teu tempo é escasso. Queria conversar sobre sustentabilidade. Você como empresário, parece que estão tendo várias reuniões para criar um selo Brasil de sustentabilidade, não só para a moda, mas para vários outros setores? Sim, está tendo encontros com alguns grupos empresariais do Brasil para falar exatamente sobre a questão do desenvolvimento sustentável no país. Primeira coisa, assim, tem que pensar como um projeto de Estado. Então, reunir esse grupo para apresentar um programa, um projeto, uma proposta, aonde nós, assim, o Brasil tem um talento, um protagonismo do desenvolvimento sustentável desde a Rio 92, porque a gente tem que lembrar que a maior conferência que teve até hoje em desenvolvimento sustentável das Nações Unidas foi em 1992 no Rio de Janeiro. E foi naquela conferência que se apresentou a tese do desenvolvimento sustentável. Ou seja, que não era só da preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, mas sim como é que poderia encontrar, porque haviam duas antíteses, né? Uma da preservação ambiental e a outra do desenvolvimento econômico, que se Oscar, polarizavam. Isso é muito bom você lembrar da conferência de 92, que ninguém lembra. O Brasil foi protagonista, essa conferência foi feita no Rio de Janeiro, né? Com e o deu Maurice boom. Strong, que foi o grande secretário do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que cunhou, junto com outros intelectuais, a questão do desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Porque esse foi uma grande mudança e é um conceito simples de compreender. É assim, sim, podemos utilizar os recursos naturais do planeta para desenvolvimento econômico, geração de lucro, se nós os deixarmos iguais ou melhores da forma que encontramos na natureza para as próximas gerações. Então, isso olha foi quanto a tempo grande faz. mudança. Isso, então, a mim foi onde eu pude Começou a participar. pensar nisso? Comecei a pensar nisso. Então, como é que você desenvolveu a Osklin com esse conceito? Com esse conceito. Exatamente percebendo isso, porque antes acho que todos nós tínhamos e temos a ideologia tanto de questões sociais quanto ambientais, óbvio, distribuir renda, né, melhorar a qualidade de vida de todos, das suas nações e manter a natureza para as próximas gerações sustentáveis. Porém, existe o desenvolvimento econômico e os recursos naturais fazem parte disso. O que acontece é que nos últimos 100, 150 anos, nós tivemos o desenvolvimento industrial, nosso período industrial, onde nós não tínhamos ainda conhecimentos e tecnologias de desenvolvimento sustentável. Nem sabíamos que não poderíamos usar os recursos naturais, porque eles são escassos e podem se tornar, não serem mais infinitos como nós imaginávamos. Então, surge ainda nos anos 50, é a primeira vez que se fala em preservação ambiental, em Estocolmo, na primeira reunião das Nações Unidas, pensando em recursos naturais. E daí surgem os movimentos de proteção ambiental, desde os movimentos hippies, os movimentos dos anos 60, né? Toda a questão nossa de preservação do planeta. Surgem daí as primeiras ONGs, a WWF, que nos ajuda a perceber, o planeta a perceber que o cuidado dos animais, né, é importante. Tanto que tem aquela foto, a imagem daquele panda, aquele ursinho, que não tem quem não se apaixone. Daí, essas instituições nos ensinam, a sociedade planetária, como a gente tem que cuidar da natureza. Mas estão um tempão ensinando e parece que nós não estamos aprendendo. Estamos aprendendo ou não?
E por que o Brasil perdeu a liderança nesse aspecto? Perfeito, ótimo isso. Assim, então, nos anos 90, imagina, quando nós recebemos essa maior conferência, o Brasil teve a oportunidade de se desenvolver vários projetos, tanto universitários, acadêmicos, as nossas faculdades de biologia, de oceanologia e tudo se incrementaram. Surgiram várias organizações não governamentais com financiamentos de bancos mundiais e tudo para projetos que nós iniciamos da Amazônia ao sul do país, nas mais diversas áreas. Mas sempre foram muito assim ligados à academia, né, e a um voluntariado. Nunca houve, naquele momento, um olhar como uma gestão empresarial. Isso surge com pequenas empresas, grandes empresas brasileiras, poucas, a Osklen é uma delas, onde você pega e começa a identificar quais são os recursos naturais nossos, da nossa biodiversidade, entender qual é a nossa riqueza, conhecer com os conhecimentos ancestrais indígenas nossos de relação com a natureza, a empresas na área de academia, empresas ou academia ou instituições de pesquisa, tipo uma Embrapa, com desenvolvimento de novas tecnologias de uso dos recursos naturais. Então, nós fomos aos poucos conhecendo isso. E o Brasil tem projetos sustentáveis magníficos, sabe? Existem uns que são uniqueness nossos, só existem nossos aqui. Você podia dar um exemplo? Desde a exploração do látex de origem sustentável, o etanol não só como na energia, mas usado como um bioplástico hoje em dia, né? Então, que é de origem sustentável. Nós temos as fontes de energia alternativas já criadas por nós, os biodiesels e etc. Nós temos alguns projetos de cultivo de agroflorestais, né? Ao mesmo tempo Agora, por que a imagem do Brasil ficou tão arranhada com isso? Eu, enfim, como conselheira do SOS Mata Atlântica, eu conheço todos esses processos que existem. Hoje, o mundo tem uma imagem ruim do Brasil nesse aspecto. Sem culpar fulano, ciclano, não sei o quê, o mundo vê o Brasil, nesses termos, com realidade? Ou é uma visão distorcida por brigas políticas, disputas políticas? Acho que você já respondeu, exatamente. É distorcido. Em janeiro de 2020, eu fui participar de uma conferência, fui dar uma palestra em Berlim, e era para falar sobre os projetos sustentáveis na Amazônia, alguns projetos que nem eu faço de pele de peixe de pirarucu, do látex, da juta da Amazônia. É interessante porque nós Vocês se desenvolveram? Exatamente. Desenvolvemos. Eu fui à Amazônia várias vezes, desenvolvemos junto com instituições de pesquisas, com as ONGs locais. O que é interessante, talvez, do meu trabalho, através do Instituto E e da Osklen, não é que nós utilizamos os materiais. A grande maioria deles, alguns nós desenvolvemos do zero, alguns nós somos convidados a participar do projeto em andamento, outros que nos trazem os materiais mais variados. Assim, eu posso citar depois várias... Agora vocês é um grande laboratório. Eu me considero... Para o Brasil ou para a Osklen? Esse material... Para o Brasil, porque o Instituto E é parceiro da Osklen, não é da Osklen, né? Tá. A Osklen, assim, a gente considera, porque como nós... A Osklen é considerada um laboratório. Isso que é interessante, as pessoas têm que conhecer o que é design. Nós não desenhamos só roupas, nós ajudamos a desenhar a fibra. A gente está começando projetos para estar desenvolvendo junto o processo de cultivo. Pensar, de cultivo? Eu penso, por exemplo, para mim, cultivo de peixe, cultivo de algodão, cultivo de outras fibras. Eu penso, como designer ou como criador, da semente a todo o processo. Entender o processo de plantio. Designer é isso, o designer tem que compreender todo o processo. O que se fala hoje em dia, acho que o designer de moda, por exemplo, ou o designer de em outra área de segmento, tem os materiais que a indústria, né? E você Oscar, cria a coleção. Não, a gente cria, o que é interessante nós trabalhar, nós criamos daqui, do material para trás. Então, todo o processo, tanto a questão sustentável, o uso de agrotóxicos ou não, novas formas de cultivo sustentável,
o processo da fibra, o processo de tingimento. Os tingimentos, você sabe que os tingimentos standard da indústria usa metais pesados, eles são muito poluentes. Então, todo esse processo a gente faz, a gente acompanha, a gente entende o processo usando clorovila, urucum, cúrcuma, etc. Aqui não temos participação nessas indústrias de transformação, mas o pensamento estratégico todo, ele está nele. E olha a riqueza que o Brasil tem. A gente sabe desde a semente, né, ou da cana que transforma em o bioplástico, nós temos todo o conhecimento de toda essa cadeia, nós temos o conhecimento de design criativo, somos um país bastante criativo, não só na área de moda, em toda na música, na literatura, né, no cinema, em várias áreas nós somos muito ricos, no design, na arquitetura, etc., de transformação, e temos uma riqueza cultural, né, que o mundo admira a nossa riqueza cultural. O mundo quer ter um estilo de vida, porque nós somos brasileiros, né? Nós somos bonitos, saudáveis, sexy, alegres. É isso que nós somos. Somos saudáveis, né? O brasileiro. E nós estamos geopoliticamente numa das áreas mais férteis do planeta, mais rica em biodiversidade. Ou seja, se tivermos um desenvolvimento sustentável nessa cadeia toda, você acha que é a vez do Brasil no mundo? Lembra que quando nós éramos crianças, era assim, o Brasil do futuro? Não, o Brasil é o país do futuro. O futuro chegou? O futuro chegou. Olha, o século XXI, né, que foi escrita, desses grandes pensadores da Conferência de 92, foi escrita a Agenda do século XXI. É um documento super importante para todos nós cidadãos do planeta conhecermos, a Agenda do século XXI. É como se fosse quase, é tão importante quanto a Declaração dos Direitos Humanos, ao meu ver, e ela dá um direcionamento, tá, das questões sociais, ambientais, culturais, e ideais para o planeta, para a agenda do século XXI. Nós entramos em um novo milênio. A gente tem que O ser humano abandonou o planeta, não percebeu que estava destruindo o planeta, ou não sabe que existe o planeta? Eu acho assim, pois agora em Milão, quando o Instituto E fez ali na pré-COP de Glasgow, foi em Milão. O Instituto E, o instituto que eu fundei, foi convidado junto com a Câmara de Comércio Britânica em Milão a desenvolver uma conferência que se chama Hub, né? Hub. Depois falo sobre o Instituto E. Uma das coisas que eu falei assim, olha, o mundo nós estamos olhando, você falando abandonar o planeta. Existem grupos econômicos que estão olhando para fora do planeta, né? Essa corrida espacial. Essa corrida espacial é bom porque, claro, está dentro do universo nosso, humano, de explorar o cosmos. Então, que continue essa corrida. Mas ele, assim, é a procura de um planeta porque esse planeta aqui está dando defeito. Está dando defeito. Da mesma forma como a Califórnia lidera esse movimento, vamos dizer, digital, tecnológico, e agora a corrida espacial, por que não alguns outros países, mas eu diria nós, o Brasil, já que a nossa terra é fértil, é rica, a biodiversidade, em vez de enviarmos foguetes, investirmos toda uma capacidade intelectual, econômica, tecnológica para ir para o espaço, tem já um grupo fazendo isso. Aqui. Nós olharmos para a Terra, pegar esse telescópio e olhar para a Terra. Nós, brasileiros, a gente tem que aprender de novo a botar a mão na terra, semente, guardar, entender que nós somos o grande potencial da economia verde. Os Estados Unidos souberam pegar, vender, vamos dizer assim, a cultura deles através de Hollywood, né? Através do Capitão América, sabe, todo aquele marketing americano, aquele branding americano, venderam a cultura, o American Dream para o mundo inteiro e, a partir disso, conseguiram vender seus produtos e serviços, até hoje. A Europa, com aquela riqueza, vamos dizer assim, da sua história da arte, né, que é milenar. Você acha que agora, nossa vez, nós temos uma maior reserva de oxigênio, de produção de oxigênio, de água, enfim. De drogas, dos medicamentos todos que podem ser feitos ainda da biodiversidade. De materiais para a indústria da moda. A nossa riqueza, a nossa biodiversidade é riquíssima. Só que nós estamos explorando, nós estamos assim, tirando minérios, e minérios, e minérios, de forma não sustentável, poluindo com os garimpos ilegais os rios, que é a nossa maior riqueza, destruindo...
Oscar, esse bloco está terminando. Eu quero desenvolver isso com você. Como fazer o Brasil voltar ao protagonismo de 92? Um minutinho só. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Oscar Metsavato, fundador da Osklen e do Instituto E. Não saiam daí. Voltamos com o nosso entrevistado, Oscar Metsavato, fundador da Osklen e do Instituto E. Oscar, estamos conversando aqui sobre como o Brasil consegue voltar a ser protagonista no meio ambiental, como foi em 92. Né? O que precisamos fazer? Isso é uma questão de conceito, é uma questão do Estado se mexer, é uma questão da iniciativa privada se mexer, como você está se mexendo. Eu acho que essa conferência em Glasgow mostrou que não vai acontecer nada sem a participação da iniciativa privada firme, né? Como é que o Brasil pode voltar a ser esse líder ambiental e protagonizar os eventos? Percebe só, né, Sônia? Foi em 92, 30 anos depois isso está acontecendo. Aquele conceito foi colocado do pensamento do desenvolvimento sustentável, através do Maurice Strong. Nós tivemos a Rio+20, onde apresentamos o projeto, daí onde eu fui incluído, através, eu sou embaixador da Unesco para a sustentabilidade. Ah, tá. Né? E eu estava representando a Unesco na Rio 92. Apresentei os projetos nossos de Osklen. Quando eu digo os projetos nossos de Osklen, eles incluem uma cadeia de empresas e de instituições governamentais e não governamentais de transformação dos materiais. Aí que comecei a participar de conferências internacionais e levar nossas práticas e conhecer mais outras práticas no Brasil, além da moda. 30 anos depois, o que nós temos, desde os pequenos projetos de startups... Deixa eu só te interromper um minutinho. Ficou claro também nessa conferência que os recursos dos estados, dos governos, não serão suficientes para manter o planeta em pé. Não, e a força transformadora de uma nação, de um país e tudo, claro, a sua cultura, o seu espírito de nação, a educação, a formação para poder economicamente ter nas várias áreas de escala de desenvolvimento de uma economia, mas a transformação acontece realmente nas empresas. É o espírito empreendedor, não diria nem nas empresas, porque um pequeno startup de um pesquisador, etc., ele tem que ter um espírito empreendedor para poder transformar. Porque o que transforma... Porque quando nós falamos de sustentabilidade, a gente cai o quê? No consumo. No consumo de recursos naturais ou de recursos industriais. O espírito empreendedor que foi lançado, que a transformação do desenvolvimento sustentável precisava dele, claro que nós precisamos de institutos, academia, né, educação, formação de especialistas em várias áreas na biologia ou na transformação da biotecnologia, mas nós precisamos do espírito empreendedor, do capital empreendedor para a transformação. Ou seja, nós não cobramos como sociedade que as empresas deixem de ser poluidoras ou que façam produtos mais orgânicos, etc., de melhora de qualidade, que criem mais empregos, que melhorem, empoderem os seus colaboradores e todos os stakeholders. Nós cobramos como sociedade. Nossa sociedade, a gente só sabe apontar. Estamos cobrando agora a sustentabilidade mas nós também. só cobramos, a gente tem que aprender nós temos que compreender um pouco mais disso, porque nós só conseguimos transformar se nós transformarmos as nossas atitudes de consumo. Isso. As empresas estão muito mais desenvolvidas, ao meu ver, né, em desenvolvimento sustentável do que nós consumidores. Nós temos muito, assim, é importante o que a Greta Thunberg fez e faz de todas as transformações, porque está acordando a sociedade, principalmente a juventude, para ela ser exigente de cobrar das empresas e transformar. Eu sinto que elas já estão, você mas não sente? Mudou. Não é o suficiente? Ainda não é suficiente. A escolha ainda de consumo ainda é pelo que dá mais status, é o que está mais na moda, é o que é mais barato, né? É o que tem mais à mão.
nós, nas nossas escolhas, acho que todos nós podemos refletir, cada um de nós, nas nossas escolhas ainda a gente procura aquilo que nos dê mais vantagens para nós, do que dê vantagens para os outros, para a cadeia. Esse é o ser humano. A escolha de um tecido, a escolha de uma bebida, a escolha do combustível que você vai usar, tudo, você não está tendo vantagem nenhuma para você. É muito importante isso. Essa é a grande questão planetária, vamos dizer, de século XXI, é conseguirmos compreender que as nossas escolhas têm que ser melhor para as próximas gerações e para os outros. Mas você acha isso possível? Você acha que... Acho que sim, acho que nós estamos. O próprio Covid nos ajudou. Acho que como é que o Covid ajudou? O século XXI começou só em 2020. Né? O século XXI começou em 2020. E o século XXI, ele é dessa economia, esse novo tipo de economia. E é uma consciência de que habitamos um planeta. Habitamos um planeta, a tese de Gaia, escrita pelo... O que, vamos dizer, eu entendi o que você me falou agorinha, é que as empresas estão mais à frente na sua visão de mundo do que o próprio consumidor. Isso quer dizer que o consumidor ainda privilegia empresas não ecológicas ou não sustentáveis. Se elas forem mais baratas, se elas estiverem dando aquele desejo, vamos dizer assim, mais imediato. Tá. Né? E como convencer? O planeta vai precisar acabar para convencer que isso é importante? A gente já está percebendo que o planeta está acabando. Nós já percebemos que uma alteração, né, um desequilíbrio de todo esse organismo interdependente, que foi a Covid. Ela pode ameaçar a todos nós igualmente. Né? Esse é um alerta. É um alerta. Vocês há outras destruições que está tendo no planeta. Nós estamos mesmo. Está aumentando a temperatura global e está tendo áreas mais devastadas. Acho que isso a sociedade planetária já compreendeu. Eu falo sociedade planetária porque ela é um pensamento universal, ela atingiu o planeta todo mesmo. Né? O que eu vejo assim de potencial... Brasil, estamos geopoliticamente na área mais fértil, com a maior biodiversidade que existe. Somos um país que soube se desenvolver. Temos indústrias com capacidade de transformação, temos instituições de pesquisa. Temos energia limpa, temos energia limpa, temos assim, olha só, energia limpa. Né? A nossa biodiversidade, nossa rica biodiversidade, nossas instituições de pesquisa e academia, de tecnologias e conhecimentos bastante avançados. O que está faltando, ao nosso ver, é assim, nós nos olharmos como brasileiros, como nação, olharmos assim, nós somos o país do desenvolvimento sustentável, nós somos a da economia verde, nós temos uma bandeira verde. O que você diria para o nosso telespectador que está nos assistindo? Olha, conselho no que você... Eu aconselho isso na hora de você consumir. O que você aconselha? Qual seria o procedimento que deveria ser do dia a dia e básico? A gente não olha quando a gente vai, sei lá, vai escolher um carro, vai escolher um imóvel que você vai comprar na sua casa, vai escolher um alimento, vai escolher uma roupa, vai escolher um cosmético, etc. Nós não lemos as qualidades deles, nós não olhamos assim, como vai nos deixar mais bonito, ou nos deixar mais confortáveis, ou nos deixar com mais status, ou a sua alimentação vai ficar mais saudável. A gente lê isso. É importante nós sabermos de onde vem a proveniência, de onde vem. Se vem de uma origem sustentável, se vem de uma origem sustentável não só ambiental, mas social. É importante, porque é uma responsabilidade nossa. O consumo é uma mudança. Agora, como é que o consumidor consegue medir isso? Isso tem que ser... Isso é a grande discussão hoje em dia. Quais são os parâmetros? Aonde existe a informação, como é que ela vem, como é que ela é auditada, como ela é certificada. Que é o seu ramo, uma roupa. Como é que eu posso saber se ela teve esse cuidado com a sustentabilidade, quem fez teve esse cuidado ou não? Existem já projetos do rastreamento, né? Projetos de rastreamento onde algumas instituições propõem para grupos econômicos, para as marcas, etc. Para fazer esse rastreamento. E você sai com uma etiqueta. Sai com a etiqueta. A outra coisa mais importante, assim, são as marcas terem propósitos. Né?
É responsabilidade nossa quando nós vamos numa marca. A marca tem que informar. Ela tem que saber informar. Só que ela informar e nós temos que saber como cobrar. Agora, Oscar, como fazer isso? É uma coisa de credibilidade. Eu acho que a credibilidade da sociedade vai ser mais importante do que instituições de certificação. De certificação, porque isso que eu queria falar. as instituições estão perdendo, instituições no mundo inteiro estão perdendo credibilidade. Esse é um dos grandes... Mas também estão... Vê se eu estou errado, você me corrige. Você, pode haver um exagero para o outro lado. Recentemente teve um caso aqui no Brasil de rastreabilidade de gado, né? Então, você chegou no gado, tudo bem, rastreou até o gado. Aí foram para trás para saber de onde veio o bezerro. Aí é difícil, né? Aí você vai querer saber o que a mãe do bezerro comeu. Como evitar exageros? Eu diria que a transformação começa por nós, consumidores. A credibilidade, as empresas vão ter que conquistar a credibilidade junto à sociedade. Acho que a grande transformação vai ser essa, é a transparência. A fiscalização é uma coisa que a gente sabe que ela pode ser corrompida ou não. Mas a credibilidade nossa nas empresas, nas marcas e tudo, vem através da transparência. E, claro, do nosso interesse de querer conhecer o que vem por trás. Então, o futuro está nas empresas transparentes, que mostram o quanto elas estão sustentáveis e o quanto elas não estão. O planeta está num momento de transição de uma economia de industrialização de 200 anos, antiquada, vamos chamar dessa forma, para uma nova economia, com metodologias de desenvolvimento sustentável. Não é de uma hora para outra, foram 200 anos de desenvolvimento industrial. E agora é uma outra economia, exatamente. Então, nossa sociedade... Economia verde. Por isso que tem esse acrônimo que eu chamo ASAP, As Sustainable as Possible, As Soon as Possible. Ou seja, vamos ser o mais sustentáveis possíveis, o mais breve possível. Mas vamos começar com 1%. E vamos ser os mais transparentes possíveis mais também. Transparente. Se eu sou só 1%, uma empresa que eu sou só 1% sustentável, o que é importante dizer para a sociedade, né, é que, olha, mas olha esse meu 1%, olha como ele é transformador. Se você, sociedade, apoiarem a nós, eu vou de repente, ano que vem, vai 2%. E esse 2%, ele equivale a 100% de crescimento de um projeto, de uma startup, projeto um projeto ONG, de construção, projeto de construção. Não de destruição. Não, é de construção. É um projeto de construção. Eu vou te interromper um minutinho só, que já estão brigando comigo ali. Gente, no próximo bloco tem mais conversa com Oscar Metsavato, fundador da Osklen e do Instituto E. Não saia daí. Voltamos com Oscar Metsavato, fundador da Osklen e do Instituto E. Quando que você começou com isso? Nessa forma de sustentabilidade, esses processos? 98, né? Foi em 98. Depois do Maurice Strong. Depois do Maurice Strong ter apresentado na Rio 92 o pensamento do desenvolvimento sustentável, eu quis aplicar numa plataforma que eu tinha, que era de moda. Como eu posso ser um protagonista nessa transformação? Eu entendia que ia acontecer. Isso que está acontecendo conosco hoje em dia, eu tive essa visão. Ele virou seu mentor, né, que eu soube. Virou mentor desde a Rio +20. Ele me conheceu, gostou das minhas práticas. A Unesco é uma instituição que me convidou. Eu sou embaixador para desenvolvimento sustentável, né, para o meio ambiente da Unesco. Foi a primeira plantação de algodão orgânico no Brasil fomentada. Olha que interessante, uma instituição de pesquisa, que é a Embrapa, a Esplá, que é uma ONG de impacto social, um designer, uma empresa de transformação de indústria, e uma marca Osklen para levar isso foi um início. Hoje, foi um pequeno laboratório. Desculpa te interromper. Hoje são projetos sustentáveis na Amazônia e vários... Essa guerra entre desenvolvimento e meio ambiente e sustentabilidade, ela está chegando ao meio do caminho? Isso que você queria que você contasse um pouquinho para a gente. Ela está chegando ao meio do caminho. Em Glasgow foi exatamente, olha que interessante, foi a primeira vez que houve uma conferência onde o protagonismo das empresas, do pensamento empreendedor é compreendido. Porque nós já fomos, desde os anos 50, que foi 60, 70, nós fomos nos educando a sociedade da preservação, depois da compreensão desse encontro, né? Olha que interessante, os conhecimentos todos e metodologias pensadas
por todos os pesquisadores, instituições em desenvolvimento sustentável, em meio ambiente, ou seja, nós sabemos já que isso precisa ser transformado. Né? Agora, essa união, o Brasil tem muito isso. A Embrapa é um grande exemplo disso aqui. É um grande exemplo, instituições de pesquisa. A própria Embraer, olha o exemplo que nós tivemos. A Embraer foi um projeto de Estado, onde se investiu em pesquisa, em educação e se criou o que é a Embraer. A Embrapa, da mesma forma, criou essa nossa riqueza do agronegócio com o espírito empreendedor que existe. Você estava falando, você acha que o mundo ataca muito o nosso, porque sim, nosso agronegócio ele está super competitivo. Muito. Né? É claro que existem ainda alguns grupos que ainda estão abrindo, devastando florestas e tudo. Isso tem que ser combatido. Mas são grupos ou são pessoas que não conseguem se sustentar na terra? Isso é uma coisa muito importante. Isso que eu queria saber. Crédito do carbono, recursos, dá condições para essas pessoas vamos pegar a ficarem Amazônia na terra. como exemplo, né? A Amazônia, nós temos conhecimentos ancestrais de manejo de terra indígena, são interessantes, né? Nós temos os povos da floresta, que moram na floresta e que, olha só, nós como sociedade aqui no Brasil, olha os empregos que nós oferecemos para as pessoas que moram na floresta. É trabalhar no garimpo ilegal, é trabalhar no desmatamento, é trabalhar com várias outras formas de extração de recursos de uma forma não sustentável. E existem vários pequenos projetos, tá, iniciados ainda nos anos 90, de projetos de desenvolvimento sustentável, de novos materiais. Você tem os materiais para cosméticos, para alimentação, do açaí, tudo, o látex da Amazônia, o pirarucu, um projeto nosso, começou conosco do zero. Agora, hoje, nós temos que o empoderamento, nós temos que ajudar a desenvolver, a dar emprego, desenvolver que não empregos, seja extrativista, que seja extrativista de uma forma sustentável. Para isso nós precisamos de indústria de transformação, nós precisamos de marcas nas várias áreas da economia que peguem e comecem a utilizar esses materiais, né, vindos de origem sustentável. E o mais importante que acho que precisa do Brasil não é nós usarmos materiais, é nós criarmos, da mesma forma que eu falei antes, que os Estados Unidos soube, através de Hollywood, o seu American Dream, vender sua cultura para fora, nós mostrarmos ao mundo que sim, nós entendemos de como tratar dessa terra fértil, né, de uma forma sustentável, criando empregos de impacto social e de impacto positivo ambiental. Agora, o Brasil tem a chance. Produtos e serviços de made in Brasil, created in Brasil, criados no Brasil. Nós somos super criativos. O mundo deseja ter um lifestyle nosso. O mundo deseja ter um alimento que nem o nosso. Nós somos bonitos, saudáveis, alegres, né? Nós não somos isso. Então, olha só, o mundo deseja ser isso. O mundo não deseja mais ser o yuppie, aquilo tudo, né? O mundo deseja ser saudável, ser alegre, ainda ser mais feliz. Com essa pandemia. E com nossa sensualidade. Então, o Brasil tem terra fértil para criar produtos e serviços de origem sustentável, né? Riquíssimo. Nós temos um modo de ser, um lifestyle, ou seja, uma cultura desejada no mundo. Se nós soubermos embalar a imagem do Brasil como a da economia verde, que nem a Europa nos vende ao mundo o luxo. Por quê? Eles entendem de design, eles entendem de qualidade, porque são séculos de história da arte, de educação. E conseguiram, nós não consumimos todo o luxo gastronômico, de moda, de cosmético, etc., da Europa. Estados Unidos, nós não consumimos a iconografia do lifestyle americano, as marcas. A China, né, o Oriente, nós não estamos consumindo os produtos porque tem qualidade e preço viável. O Brasil, é o momento do Brasil, da economia verde. Esse é o nosso grande trunfo. E esse é um trunfo que, sim, incomoda outras economias do planeta. E a gente precisa preservar, divulgar e mostrar o que a gente pode... Com um projeto de Estado. Projeto de Estado. E mostrar que nós somos uma nação que tem um projeto de Estado com todos esses valores, assim, tangíveis e intangíveis que eu coloquei aqui. Tá? Nós não somos um governo. O governo está ali para manter... Nós temos um governo que passa a cada 8 anos, 4 anos, 5 anos. Nós, como nação, temos que saber escolher quem sabe administrar
um projeto de Estado, de nação que nós temos. Da mesma forma como nós gostamos de usar aquela camisa da seleção brasileira, onde a nação se une toda e pensa no Brasil para frente, é a hora de pensar num Brasil do verde. Avante, Avante, Brasil. mas verde. Economia verde, crédito de carbono para sustentar quem tem floresta. Exato. Que seja o pé. povo da floresta ou grande empresa do interior de São Paulo de industrialização de transformação, entendeu? Do país inteiro, igual para um projeto de Brasil. Olha, Oscar, da economia verde. Nós estamos terminando o nosso tempo. Devemos ter telespectadores frustrados que a gente não contou o que está acontecendo com a Osklen. Vamos deixar isso para uma próxima vez. Mas você nos deu aqui uma lição de por qual caminho trilhar nesse mundo de pandemia agregada ao crescimento da consciência de que precisamos preservar o planeta. Muito obrigada, Oscar. Obrigado. Obrigado. Namastê. Namastê. E olha, o Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!